A televisão e todo o seu glamour sempre mexeu com a imaginação do telespectador. E esse fascínio alcançou seu auge na década de 1970. Tanto que a telinha continua muito presente na casa dos brasileiros. O Trilha de Letras de hoje convida o jornalista e escritor Marcos Veras para falar justamente e sobre esta fase especial, a TV em preto e branco. Marcos Veras, seja muito bem-vindo ao Trilha de Letras. Obrigado, Kati. Adoro o seu programa e adoro esse programa que fala de literatura e de leitura. Pois é, aliás, você conseguiu fazer muito bem isso, né? Você uniu TV com literatura. Difícil fazer. A gente tem poucos livros de ficção da TV falando e a gente tendo uma boa história. É verdade. Parece que a literatura brasileira não dá assim, muita atenção à televisão, que vai completar 70 anos no ano que vem. São 70 anos de proximidade junto ao povo brasileiro que adora a TV, sempre gostou da TV. Nós encontramos muitos ensaios, encontramos muitos trabalhos escolares, os trabalhos universitários sobre a televisão, mas literatura mesmo é muito pouca. Bom, já que a gente está falando da literatura, eu vou explicar a vocês. A literatura, o último livro mais recente do Marcos, é esse aqui, Os Últimos Dias em Preto e Branco, em que ele faz uma história ficcional, mistura personagens reais que existiram realmente com outros personagens que ele criou na época dos anos 70 aqui no Brasil e conta uma história muito interessante, inclusive dos bastidores da TV. E quantas histórias de bastidores, né, Marcos? Muitas histórias de bastidores. Aliás, quem não gosta de histórias de bastidores, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é no cinema mesmo, né? O filme A Noite Americana, do François Truffaut, que é uma delícia contando histórias de bastidores. Todo mundo gosta, né? Eu, para escrever esse romance, eu criei uma televisão fictícia, que, na verdade, reunia as qualidades e os defeitos das antigas televisões da cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, a TV Rio, né? A TV Continental, um pouco da TV Excelsior, que, apesar do seu DNA paulista, também tinha aqui uma representação forte no Rio de Janeiro. E criar essa televisão foi muito divertido, porque eu pude colocar ali todos os meus ídolos, todas as pessoas com quem eu convivi, toda a minha história ao longo de todos esses anos que eu trabalhei em televisão também. E aí eu vou te pedir, porque eu sou muito curiosa, não é, gente? Alguma história que você tenha vivido e que você tenha colocado no livro, ou então que a gente até não percebe, é real ou é ficcional? Bem, o mundo do bastidor é muito divertido se você está bem colocado, bem integrado a uma equipe, né? Televisão é uma atividade que depende fundamentalmente da equipe. Não só de quem está na frente das câmeras, mas quem está atrás das câmeras, quem está no corte, quem está na cenografia, quem está na iluminação. Se essa equipe está toda redonda, bem articulada, o programa certamente vai ser bom. Essa televisão dos anos 70, que você fala, que tem também essa questão do improviso, foi uma televisão que, de certa forma, ela viveu um pouco do que o país estava vivendo no Brasil. A gente teve, inclusive, uma grande transformação com a criação da rede de televisão, as redes que foram construídas, e o Brasil passou a ver aquela mesma televisão. Sim. A televisão sempre viveu dos seus saltos tecnológicos, né? E o que transformou a vida da televisão no planeta todo foi um satélite, o Telstar, que foi o primeiro satélite de telecomunicações que existia ligando a Europa aos Estados Unidos. Hoje o planeta está cercado por esses satélites e são eles que fazem a transmissão de redes para o mundo inteiro. Com isso, as televisões locais no Brasil, né? As televisões locais, as televisões de cidade, elas perderam um pouco do seu idioma local, porque o Brasil passou a viver em redes, as grandes redes, né? O sistema de televisão no Brasil é formado por redes. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não conheço bastante, mas as emissoras locais têm um grande poder, porque elas se integram ou não às redes, não é uma coisa obrigatória. As emissoras locais, lá, elas criam seus próprios astros, elas criam seus próprios entrevistadores e elas falam direto para a população da cidade. No sistema brasileiro hoje, nós temos o jornalismo local, mas as outras linguagens todas, o esporte, a novela, o show, são todas muito unificados. Então, a gente perdeu um pouco desse sabor local, regional, que é o que eu tento
salvar de novo no meu romance, trazendo uma linguagem para uma TV carioca, falando para os cariocas, para a cidade e para os seus problemas e para as suas alegrias e para a sua música, para a sua felicidade. É porque essas televisões que você fala, TV Rio, enfim, eram televisões que falavam muito para a cidade, não é? E aí, depois, em determinado momento, principalmente quando a TV Globo foi criada, não é? A gente passou a ter uma televisão que entrou e que praticamente conseguiu fazer aquele papel que a Tupi fazia, mas de uma forma, com uma tecnologia muito mais avançada. Sem dúvida. O Brasil passa a falar uma linguagem muito unificada a partir disso daí, com todas as redes que existem, né? Há ganhos, sim, sem dúvida, mas também há perdas. Isso faz parte do crescimento tecnológico da televisão que vai acontecendo ao longo das décadas e, na maior velocidade, né? Agora, você já me contou uma historinha, gente, uma história interessante até que aconteceu na TV Globo, algo que aconteceu que foi inusitado, mas que fez com que a TV Globo se aproximasse dos cariocas, não foi? Que foi numa grande chuva. Exatamente. Mas isso aconteceu numa época, olha que coisa interessante, em que ele teve essa ideia, mas hoje, Marcos Veras, todo mundo está fazendo isso com os seus celulares, filmando e enviando para as TVs. Essa questão da internet, ela mudou muito essa relação com a televisão ou essa TV ainda é mágica? Essa TV ainda é mágica no que se refere à ficção. Ela ainda é mágica no que se refere ao esporte. Ao jornalismo é que todo esse mundo da internet entra como uma fonte de mais informação ainda. O que muda, eu acho, a internet trouxe a mudança, é no jornalismo. Porque você passa a retratar sem filtro o que está acontecendo ao seu redor e enviar para as emissoras que veiculam isso e transformam essa ligação de mão dupla, tanto de lá para cá como daqui do telespectador para lá. Marcos Veras, a gente vai ouvir uma outra opinião sobre TV, essa TV nossa de cada dia. Qual é o futuro da televisão no Brasil? Essa pergunta de $1 milhão, ninguém sabe responder, né? Eu espero que tudo isso se acomode em algum momento, porque esse momento agora é um momento de repensar, de redimensionar, de muita mudança. Isso gera insegurança, isso gera incerteza. Eu espero que a gente encontre um caminho para o audiovisual existir com toda a sua capacidade criativa. Para isso, tem que ter uma acomodação também no sentido da publicidade, ou do que vai sustentar essa televisão do futuro. Todos esses modelos estão em xeque. Eu acho que a televisão tradicional, como a gente conhece, está tentando se adaptar também. E ela pode sobreviver de outras maneiras. Os canais, as emissoras tradicionais, todas estão lançando seus serviços de streaming. Ninguém quer ficar parado na televisão dos anos 70, que dominava, que existia sozinha e que tinha todas as audiências só dela, né? Eu acho que isso mudou, está todo mundo correndo atrás, mas isso não quer dizer a extinção da televisão, o fim do conteúdo. É o fim de um modelo. Você fez uma grande pesquisa para o seu livro. É um romance ficcional, mas você tem aqui dados importantes de uma época. Quanto tempo você levou nessa pesquisa? Aonde que você foi achar isso tudo? Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, né, que eu e a televisão no Rio de Janeiro nascemos no mesmo ano, 1951. Então, crescemos juntos, tivemos a mesma infância, a mesma adolescência, a mesma juventude, até que aos 20, 21 anos eu comecei, amante infiel, a me dedicar a outras artes, né, digamos assim. Então, eu acompanhei muito de perto a história da TV como telespectador. Num determinado momento, quando eu precisei me embasar, porque você sabe que a memória ela é traiçoeira, você acha que viu uma coisa e viu outra. E fiz, durante 2 anos, eu pesquisei na história das televisões, principalmente da TV Tupi, a da TV Globo e da TV Excelsior, né, que são as que estão mais bem retratadas, estão mais bem pesquisadas, mais bem estudadas. Há também o livro autobiográfico do Walter Clark,
que, tirando assim, algumas coisas que são opiniões bem próprias, isso é muito interessante, porque mostra como as agências de propaganda tinham uma influência muito grande nessa televisão do começo. Porque como não havia quadros específicos para trabalhar em televisão, eles foram sendo tirados das agências de propaganda. Então, a linguagem era muito próxima da linguagem dos anúncios da época. E aí a gente também lembra, não é, que os programas do início da nossa televisão tinham nomes de produtos ou de empresas, Repórter Esso, não é? Tinham vários que tinham nomes de produtos. Espetáculos Tonelux. Isso, exatamente. E herdeiro também da tradição do quê? Do rádio. Muitos dos programas de televisão, até outro dia, todos continuam com o DNA do rádio. Eu acho que a televisão só se reinventa e se liberta disso com o reality show. Aí a televisão deixa de lado a herança radiofônica e passa a ser televisão mesmo. Inclusive os primeiros telejornais, se a gente buscar até pesquisar, ir no Google e pesquisar, havia uma leitura, né, a pessoa parada, e se colocava só aquela imagem paradinha, não se mexia, porque ainda era uma leitura, inclusive dos antigos locutores de rádio também, né, Marcos? Sim. Passaram, o elenco vinha do rádio. O elenco vinha do rádio. Todo o elenco das novelas veio todo do rádio no começo, entendeu? Lembrando também o seguinte, que até 1970, 1969, todo o telejornalismo era feito com cinema, não era feito com câmeras de TV. As câmeras Ikegami só começam a aparecer no começo dos anos 70. Aí é que os videotapes vão para a rua, porque as emissoras tinham um departamento de cinema onde se filmava e se revelava o filme para colocar no ar o telejornalismo. Aqui mesmo, na antiga TVE, eu me lembro que os repórteres saíam com um saquinho preto que levava 2 rolos de filme. Para trocar, quando acabava, eles tinham que trocar o filme ali dentro do saco preto para não velar o filme e trazer correndo para cá para revelar, para botar no ar de noite. Aliás, como mudou, né, a chegada do videotape à vida da televisão brasileira, não é? Você não fazia mais aquela coisa instantânea do teleteatro, passou a gravar. Diz que tinha muito ator até que reclamou, né? Porque passava a ter que gravar várias vezes, porque o diretor achava que não estava bom. Bom, faz de novo, outra vez, está quase bom, né? Fazer mais uma, aí trabalho, o trabalho ele passa, se perde um pouco da espontaneidade, mas ganha em técnica e qualidade. Marcos Veras, a gente vai dar um tempinho aqui no Trilha de Letras, a gente vai para o intervalo, mas a gente convida vocês para assistirem o nosso quadro Leituras com a nossa produtora Maíra de Assis, que indica para vocês um ótimo livro sobre TV. O Trilha de Letras volta já. Quando conheceu Nise, Joca ficou de pensar num papel para ela. Conversa de fim de noite, logo esqueceu do prometido. Dias depois, no entanto, ao desenvolver uma personagem nova, indispensável para o desfecho da trama, lembrou-se da morena substanciosa e se empolgou com a ideia. Poucas cenas com grande destaque. E o laço estaria passado ao redor da caça. Ligou para o diretor de elenco e lhe disse que queria Nise no papel. Os bastidores da televisão ainda são muito pensados com glamour e sofisticação. Este romance aqui, Entre as Estrelas, Aquiles, de Marcílio Moraes, traz um dia a dia de muito suor, criatividade e vaidade. Situado nos anos 90, a trama traça a história de Joca, um autor de novelas que tenta manter o controle sobre sua obra, além de sua vida pessoal. Esse aqui é um dos livros que é uma das raras ficções sobre a televisão. Capítulo a capítulo, revela o cotidiano de quem faz e conta histórias através da telinha. O Trilha de Letras está de volta, mas antes da gente continuar a nossa conversa com o Marcos Veras sobre televisão em preto e branco, nós vamos ver o nosso quadro Dando a Letra, um espaço para novos escritores divulgarem os seus livros. Aliás, se você tem um trabalho e quer mostrar aqui, mande para a gente. A gente vai mostrar aqui no nosso programa. O meu livro se chama A Filha da Mãe. É um suspense dramático que conta a história de Cleo, uma mulher jovem que sofria violência doméstica. Mas ao contrário de milhões de outras mulheres no mundo, a Cleo conseguiu sair desse relacionamento abusivo e voltou a estudar, a trabalhar e com o apoio imprescindível da mãe dela, Cleo, de uma forma muito original,
passou a ajudar outras mulheres que sofriam aquele inferno que ela viveu no passado. Com a ajuda valiosíssima de Alexandre Magalhães, o meu querido Alemaco, a filha da mãe ganhou forma e vida. Marcos Veras, é muito interessante a gente ver tantos talentos brasileiros na literatura, com uma quantidade de livros e de gêneros e de histórias, mas de televisão mesmo, fazendo ficção sobre televisão, a gente encontra poucos. É verdade. Eu, quando comecei a pensar em escrever esse romance, me perguntei quantos personagens de televisão já apareceram na nossa literatura. Pouquíssimos. Pouquíssimo. É interessante como, por exemplo, na literatura moderna, digamos, nos últimos 30 anos, há muitos personagens que trabalham em agências publicitárias, são publicitários que têm problemas porque acham que não estão trabalhando para o sistema, não estão trabalhando para a sociedade. Os publicitários estão bem representados, mas a televisão não está. Eu posso citar, por exemplo, que ultimamente 2 livros foram lançados que tocam nesse tema. Um do Marcílio Moraes, que é Aquiles entre as Estrelas, que conta a história de um escritor de novelas, né? E o livro da Fernanda Torres, A Glória e seu Cortejo de Horrores, que é magnífico também. Mas é muito pouco, gente, para a importância que a televisão tem na vida do brasileiro, né? Então, ao mesmo tempo que isso me causou um pouco de dificuldade, também me estimulou bastante. Falei, bom, porque agora eu vou poder prestar minha homenagem a quem me acompanhou por tanto tempo e quem abriu meus olhos para... A televisão abriu meus olhos para o cinema e para a música. Ela, além de tudo que ela trouxe, ela me levou à música e me levou ao cinema. Essa história que você traz para a gente no seu livro, as histórias que você falou aqui para a gente, que você encontra em outros livros, elas trazem personagens que nós, ou seja, eu, por exemplo, vou conseguir identificar? São personagens próximos de mim também? Eu diria assim, que os personagens reais, para quem está na faixa dos 50, 60 anos, reconhece. Posso citar aqui, por exemplo, eu tomei algumas liberdades temporais. No meu livro, por exemplo, aparece o César Ladeira. O César Ladeira foi uma das vozes mais belas do rádio brasileiro, foi o locutor da Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo. Foi o primeiro homem que falou em televisão no Brasil, isso lá pelo ido de 1948, 49, quando ele voltando de uma viagem aos Estados Unidos, ele falou em televisão, né, mas outros empresários acabaram tocando. E o César teve uma grande importância na minha vida, porque eu era amigo de seus filhos, frequentava a casa deles, e ele me viu um dia batucando na sua máquina de escrever. Eu achei, vou levar uma bronca. Aí ele falou, o que você está escrevendo? Isso é bom. Você leva jeito, menino. Aquilo, para mim, foi o máximo, né, porque me estimulou muito a continuar. Ele podia imaginar que um dia ele ia estar no livro do menino. Exatamente, né? Mas, então, o que eu acho, assim, que a literatura precisa abrir um pouco as suas portas para esse mundo incrível da televisão que reúne tantos talentos, tantos atores, tantos músicos, tantos técnicos. Há muitos técnicos aqui no meu romance, porque eu privilegio os engenheiros eletrônicos, os câmeras, quem corta na TV, quem tá editando, porque sem eles, gente, toda essa magia não funciona. Não adianta a gente estar aqui na frente das câmeras falando essas coisas belas ou interessantes ou simpáticas, se não houvesse equipe enorme aqui trabalhando para a gente. É verdade, a gente tem uma equipe enorme aqui trabalhando com a gente e trabalhando muito bem com a gente. E é preciso, você tem toda a razão. E eu acho que o público gosta desses bastidores, de conhecer, de saber o que está por trás desse cenário mágico. Eu, toda vez, por exemplo, que conheço alguma coisa que eu não imaginava, é curioso. Quais são as curiosidades que a gente pode falar também, que a gente vai encontrar no seu livro, Marcos? A gente vai descobrir que os atores e as atrizes que a gente imagina que são semideuses são muito parecidos com nós mesmos. Na verdade, passam pelas mesmas questões, né? E isso aumenta a identificação da gente com eles, né? Isso é uma coisa que, talvez, assim, por ter convivido desde garoto com esse mundo assim do Star System, do glamour, eu sempre percebi, falei, gente, mas eles têm dor de cabeça também. Eles ficam duros também, eles vão na feira e reclamam, né, agora não vou mais, né, reclamam do preço das coisas, né? Isso, ao mesmo tempo que glamouriza, desglamouriza, é um processo de mão dupla, né? E isso é muito legal, porque a gente fica mais próximo dos nossos atores, porque o que seria da humanidade não fosse a arte?
o que seria da humanidade, o que seria do dia a dia, do cotidiano, se a gente não pudesse ter a imaginação. E são essas pessoas que trazem esse mundo maravilhoso para a gente. Pois é, então agora eu vou entrar nessa parte com você. Tem muita gente, e aí você falou, poxa, pouca gente escreve sobre televisão. Você acha que ainda há muito preconceito com televisão? Não, não. Não, porque com a migração dos atores do rádio, depois do teatro, a televisão hoje sustenta uma grande parte da nossa inteligência, dos nossos artistas, entendeu? E esse preconceito, ele foi caindo ao longo das décadas, 70, 80, 90, e tornou-se até uma coisa no inverso, uma adoração, que também não é muito sadia, porque você tem que manter o seu olhar crítico, né? Mas esse preconceito já foi. Eu acho que ele não existe mais, porque a televisão faz tanta parte da nossa vida, do brasileiro, né? Mesmo através da internet, porque hoje você acessa os programas de televisão pela internet, né? Que é como se fosse o nosso jornal do dia a dia, que a gente não lê mais impresso, mas a gente vai ver na televisão ou vai ver na internet, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, esse preconceito hoje ele não tem mais sentido, né? E eu não sinto mais isso assim. O que eu sinto é de parte da intelectualidade dos escritores que ainda se ressentem, talvez seja muito popular. Mas essa é uma discussão onde eu vou mexer com vários vesperos. Vamos agora ouvir, então, mais uma vez, uma outra visão, não é? A questão do contexto político, social e econômico, se isso ajudou a construir e consolidar a televisão como principal veículo do país. Vamos ver. A televisão, ela tinha um caráter, assim, agregador das famílias, digamos. As pessoas tinham um aparelho de televisão em casa, todo mundo se juntava em volta daquele aparelho para assistir a uma novela, a um noticiário, ou então até os vizinhos e tal. Isso mudou, né? Eu acho que a televisão, o hábito, foi se adaptando às mudanças econômicas, sei lá, políticas que foram acontecendo no país. Ninguém abandonou a televisão por causa disso, né? A televisão está aí estabelecida, as outras plataformas estão se estabelecendo, né? Existe a questão do hábito, existe a questão da banda larga. A internet, ela não é ainda para as massas como a televisão é. Na internet, se você for ver um programa pelo streaming e tem muita gente assistindo, a qualidade cai, às vezes o sinal cai, você não consegue assistir. Isso numa cidade grande, imagina no interior. Na televisão não acontece isso. Então, do ponto de vista tecnológico, a televisão atende todo mundo muito melhor do que qualquer outra plataforma. Mas essas outras plataformas também estão chegando. E esse conceito do que é televisão está se ampliando. Televisão não é mais apenas algo que você assiste na tela do televisor, né? Televisão é muito mais coisa hoje em dia. Marcos Veras, eu pergunto a você, que fez e escreveu esse livro aqui, quais as diferenças da nossa televisão dos anos 70 para o que a gente está vivendo hoje? Você que trabalhou tão intimamente, você dentro, nos bastidores da TV, para o que você está vendo hoje? Houve o avanço das telecomunicações, mudou o perfil da televisão completamente, né? Eu brinco aqui com os últimos dias em preto e branco, porque a cor estava chegando e a cor ia mudar tudo completamente, né? E ia mudar a cenografia, ia mudar a iluminação, ia mudar tudo. Então, esse salto deixa para trás alguns profissionais e cria novos profissionais para esse tipo de coisa. A Lídia Bronde, filha do pastor Jonas Rezende, eu frequentava a igreja do pastor. E quando ela foi chamada para fazer um papel, ela fazia um programa aqui na TV Educativa, foi chamada para fazer uma novela que era O Grito, dirigida pelo Walter Vancini. E o Jonas, o pastor Jonas, falou assim, eu tinha assim ideia de ser ator um dia, você não quer fazer um teste? Eu falei, não, vou fazer um teste, a Lídia está fazendo um teste para um papel, você não quer fazer o par com ela na novela O Grito? Ela falou, não, vai lá, porque você ajuda a Lídia, que ela fica mais relaxada, mais tranquila, né?
Eu fui lá fazer o teste com a Vancini e o Vancini falou assim, é você. Eu falei, eu? Não, você não quer, não, eu não vou fazer, não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Aí, você tem certeza que você está falando? Ele me perguntou, eu falei, tenho. Eu era muito rebelde, jovem rebelde, cabeludo, e não fui. E deixei de ser um ator de novelas. Você vê, né, Marcos Veras? E vim parar aqui com você, graças a Deus. Para falar de livros, de literatura e televisão. Marcos Veras, para finalizar o nosso programa, se você tivesse que dar uma definição daquelas recordações que a televisão brasileira dos anos 70 deixaram em você, o que você diria? Eu diria que a televisão foi uma grande companheira nas minhas madrugadas. Eu era um garoto que tinha insônia e ela ficava ali comigo, nós ficávamos conversando, dialogando ali. E eu fui acompanhando, desde aquela primeira televisão enorme, depois ela foi diminuindo, já não era mais dentro daquele imóvel, passou a ser uma televisão com controle remoto, passou a ser colorida. E aí eu já era um jovem, grande, abandonei a televisão, um amante fiel que sou, para retomar ela agora, né, enquanto autor, e dizer para você que ela teve um papel muito importante na minha formação enquanto jornalista, enquanto escritor, enquanto amante da música. Marcos Veras, eu diria que você foi um grande companheiro nosso nesse programa do Trilha de Letras e que a gente torce muito para que as suas madrugadas agora sejam escrevendo outros ótimos livros como você fez aqui agora. Eu quero agradecer demais a sua participação no Trilha de Letras. Eu que agradeço, querida. Tá? Maravilhoso. Muito obrigada. Muita força para esse programa lindo, hein? Não é? Não é isso? É isso. Vamos combinar televisão com literatura que dá certo. Dá certo. Não é verdade? Verdade. Marcos, obrigada pela sua presença. Gente, o Trilha de Letras termina aqui. A gente volta na próxima semana com vocês, com mais uma ótima conversa sobre literatura. Muito obrigada e até lá. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui.